O caso interessante de um advogado privado que debateu com um desembargador estatal público traz uma importante lição de ética argumentativa. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os libertários ao redor do mundo se dividem em várias formas de pensar. Alguns são a favor do uso de armas para destronar a milícia opressiva do Estado e instituir em seu lugar outro governo criado por consentimento. Há, porém, libertários que chegaram à conclusão de que o Estado nunca deixará de existir. Resta a eles fazer o possível para não alimentar a máfia com impostos e votos, além de criar um modo de vida distante do Leviatã e o mais sustentável possível. Qualquer que seja a visão libertária, parece haver um certo consenso de que o Estado precisa ser combatido a priori, mais pela informação do que pelas armas, mais pelo argumento do que pela violência. Hans Hermann Hoppe recomenda que os libertários façam o máximo de chacota possível do Estado, que exponham o quanto o rei está nu e o quanto ele é ridículo. Nesse sentido, a ferramenta dos nossos tempos é o meme da internet. Ora, não se deve subestimar o poder do meme. Às vezes, as ideias mais simples são as mais irretocáveis. Os memes libertários unem a suprema chacota ao Estado com importantes lições sintéticas de ética e economia. O Estado, contudo, continua muito autoritário, porque é a entidade metafísica autorizada a cometer violência. E embora a violência empregada para proteger direitos de vida, liberdade e propriedade seja justificável, fato é que o Estado abusará mais cedo ou mais tarde do seu poder monolítico e cometerá suas violências, escravizando as pessoas e surrupiando-lhes suas propriedades. Não queira, portanto, um indivíduo medir forças de frente com a máfia jurídica estatal. A chance de ele ser preso é imensa. Qualquer ofensa a um servidor público de alto escalão é suficiente para movimentar os brasões do Estado e lhe fazer ser detido, ainda que temporariamente, numa delegacia. O ego de um estatista é imenso. Eles são cercados do escudo da estabilidade e do poder. Eles são, essencialmente, planejadores centrais, ou seja, socialistas. E isso faz deles um tipo moderno de nobreza absolutista dentro de suas respectivas bolhas. As repúblicas democráticas levam a um tipo de ditadura bem peculiar, a ditadura jurídica do poder judiciário. Aqui em Banânia, os desembargadores ganham mais do que o presidente da república. Eles têm o poder de mandar prender alguém, embasando-se tanto na jurisprudência utilitarista quanto nas vozes narcisistas de seu ego. Não importa. Eles mandam e desmandam. São nitidamente arbitrários, mas inventam um princípio quadridimensional qualquer para justificar o que quer que seja de sua conveniência. Eles alteram a gestão do poder executivo, esses invalidam as leis votadas pelo poder legislativo, que em tese representam demandas legítimas da população, e eles podem fazer a polícia cometer atos ilegais sob o aparente pano da legalidade. No final das contas, a democracia e o Estado não passam de fezes antiéticas cobertas com purpurina. Se alguém desagradar um juiz absolutista, poderá ter sua vida destruída. Eles podem interromper a fonte de renda de um indivíduo, na total contramão dos direitos humanos. Eles podem corromper o devido processo legal. Eles frequentemente quebram o suposto, isso mesmo, suposto, sigilo bancário das pessoas o tempo todo. Bloqueiam contas bancárias, que no fundo é o mesmo que roubar a energia vital de uma pessoa. Censuram na internet. Em um único meme, os juízes do constitucionalismo moderno são capazes de fazer o que qualquer ditadorzinho de republiqueta socialista molharia a cueca em sonhos eróticos de arroubos autoritários infinitos. Os juízes autoritários são a aristocracia socialista de nosso tempo, são o retrato do estatismo. São a volta do absolutismo que, pensando bem, talvez nunca nem tenha assumido de verdade. A democracia é só a forma de escolhermos livremente quem vai ser nosso ditador. Agora, imagine se um advogado discorda da arbitrariedade de um desembargador dentro de um tribunal monopolista do Estado. Ele não tem como vencer se for agressivo, pois, a mínima bravata, ele seria preso, teria penas veladamente perpétuas, como registro da OAB cassado, contas de redes sociais derrubadas, assassinato de reputação e vasculhamento de toda a sua vida. E isso porque estamos falando de um crime sem violência real.
o desacato, que é nada mais nada menos do que deixar o parasita público ofendidinho, ou seja, uma injúria qualificada. Pois como ousa você, mero mortal, destratar o servidor público que, entre muitas aspas, serve à população? Quando a polícia pede quebra de sigilo para investigar um estelionatário, muitas vezes o juizão Deus Todo-Poderoso argumenta que o crime é sem violência e não justifica a medida cautelar. Porém, basta um juizão verme desses ser ameaçado por, digamos, uma empregada doméstica e o celular desta vai ser apreendido e a vida dela será devassada em todos os níveis. Esse é o poder absolutista dos juízes no cenário atual. No dia 21 de setembro de 2022, houve um embate argumentativo entre um advogado privado e um desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Belo Horizonte. Tudo começou no ano de 2020, quando as audiências eram online por causa do bichinho terrível do mal que causa uma taxa de mortalidade de 0,4%. Então, essa taxa minúscula é o valor utilitário que justifica o papai Estado a interromper toda a sociedade. Porém, os heróis do home office, juízes, por exemplo, podem trabalhar no conforto de suas casas e continuar recebendo a nababesca extorsão via impostos. Eles estão salvando vidas, não é mesmo? Mas divago aqui. Em 2020, o desembargador Milton Vasquez Tibal de Almeida discutiu com o advogado Tiago Jonas Aquino e, por capricho do ego e provavelmente para mostrar quem manda, o juiz mudou seu voto no julgamento que antes era favorável ao cliente do advogado. Isso deixou o advogado tão irritado que ele passou a xingar o desembargador com palavras de baixo calão. Por conta disso, foi autuado por desacato. Como dito no início deste vídeo, não tem como medir forças com a máfia jurídica. Passados 2 anos, já em audiência presencial, o advogado Tiago Jonas requereu nova sustentação oral para contrapor a decisão do desembargador Milton Vasquez, o que foi negado. E foi então que, desta vez, o advogado recorreu não mais à hostilidade verbal, mas sim à argumentação. Deve-se frisar, contudo, que a elevação no tom de voz é comum a embates acalorados, o que não pode ser confundido com um discurso de ofensa pessoal, uma grosseria vexatória, uma admoestação. Porque esse tipo de discurso injuriante está muito mais próximo da violência do que da argumentação racional. Mas o que separa o homem dos animais é justamente poder solucionar conflitos pela base do argumento, ainda que numa discussão calorosa, ao invés de recorrer à violência. Quando o desembargador negou a sustentação oral ao advogado, este invocou a legislação pátria. Abre aspas. O senhor mudou a lei com base em quê? Vossa Excelência alterou as regras do jogo da legalidade. Com que autoridade o senhor fez isso? Fecha aspas. Interpelou o advogado. O juiz respondeu que tem autoridade como presidente do tribunal. Eis que o advogado fez a pergunta provocativa. O senhor está acima da Constituição, dos seus pares? Momento em que o desembargador começou a se irritar. O juiz apelou para a ameaça velada. O senhor já está respondendo por desacato e injúria neste tribunal, recordando-o do incidente havido em 2020. O advogado respondeu que está sendo processado e que deseja fazer sua defesa dentro da legalidade. Teoricamente, um juiz não tem hierarquia sobre um advogado, porém, o juiz no modelo do estadistão é o monopolista de uma entidade fundamentalmente hierárquica, o Estado. Na prática, juízes estatais se comportam como avatares acima do bem e do mal. Vendo-se sem argumento, restou ao juiz convidar o advogado a se retirar. Um eufemismo para "saia já da minha frente". Mas o advogado manteve-se firme. Não estou convidado a nada. Eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral, a menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. Perceba que o advogado anteviu a ferramenta autoritária do desembargador e lhe colocou em xeque argumentativo. É como se dissesse, se vai usar o recurso de prisão como forma de valer sua palavra, já fica argumentado desde já que essa prisão é ilegal e Vossa Excelência está abusando de sua autoridade. Do alto de sua soberba, o desembargador expulsou novamente o advogado, desta vez na presença do ilustre segurança, leia-se, do braço armado do Estado.
A grande virada no jogo foi que o advogado fez uso da prerrogativa do Código de Processo Penal, que diz que qualquer um do povo poderá dar voz de prisão a alguém que esteja cometendo crime em flagrante. Disse ele: se o senhor decretar minha prisão de forma ilegal, eu decreto a sua por abuso de autoridade. Outro cheque. O policial ficou desconcertado. Por um lado, não poderia desobedecer ao desembargador-rei. Por outro, o advogado efetuou um argumento tão contundente que escancarava que esse policial também responderia por abuso de autoridade. O policial, portanto, não imobilizou o advogado, e isso, por si só, já é uma derrota visível ao ego do desembargador. Mas não ficou por aí. O advogado deu voz de prisão ao desembargador por flagrante delito por abuso de autoridade. Eu não devo satisfação a você, disse ao policial. Eu estou fazendo o meu trabalho. Vocês me respeitem. Tem 10 anos que estou exercendo uma profissão a duras penas, mas estudei e paguei por isso. Meu salário não foi mamando na teta do Estado, não. Vossas Excelências, referindo-se aos outros juízes do recinto, têm que respeitar isso. São obrigadas a isso. Posso aqui estar me excedendo, mas em razão do excesso que Vossa Excelência está cometendo. Bela e moral. Vendo-se encurralados, um dos juízes sugeriu ao desembargador a suspensão da sessão. Sim, o advogado talvez não ganhe o processo, mas ele foi vitorioso no sagrado valor da liberdade. Ele não foi preso. Ele fez o policial titubear. Ele usou argumentos honestos do exercício livre da profissão e das regras da legalidade juspositivista que estavam sendo descumpridas. Ele fez um juiz brasileiro não ter poder sobre um policial. Veja o quanto isso foi simbólico. O Estado é o monopólio das armas, mas pode e deve ser combatido pelo imperativo das ideias. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!